hoje eu quero registrar a presença da professora Ângela Leão, né, que é educadora e também, além de ser professora, né, faz parte lá do DEPAC, Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura, né, do Pará, nas ações ligadas à questão da educação patrimonial, e que hoje trouxe a turma dela que estuda educação patrimonial, né, da especialização de educação patrimonial, da FIBRA, é isso? Né, da FIBRA na disciplina Patrimônio e Educação Patrimonial. É isso, professor? Né? Oi? O curso de História? É o curso de especialização de patrimônio que funciona dentro da FIBRA. Né? Então, aí, na verdade, os alunos têm as mais diversas formações, não é isso? É uma formação interdisciplinar que estão fazendo a especialização. Então, isso é interessante também, porque, né, esse grupo que a professora trouxe está fazendo trabalhos, e nós vamos fazer trabalhos finais, né, da apresentação, estão discutindo a questão do patrimônio e possivelmente, futuramente, vão ser inseridos, né, ou no mercado, né, ou como professores, e para trabalhar essa questão do patrimônio é fundamental importância. Mas o que tem o reduto? Por que ele é importante? Né? Ele é importante tanto como qualquer bairro do centro histórico. O centro histórico tombado, só para atualizar vocês, é o quê? É a Cidade Velha e o bairro da Campina. A parte que é tombada, mais ou menos até ali a Assis de Vasconcelos. Né? Essa parte aqui. E essa área aqui é a área que está no entorno da área de tombamento. Então existe já algumas restrições também sobre esse uso. Mas não é a área, por exemplo, que apesar de estar a Secretaria de Turismo aqui, não é uma área turística. Né? A área turística, na verdade, está concentrada nem no bairro mas lá na Cidade Velha, né? Onde foram feitos empreendimentos e tal. Né? Então, portanto, também ele não é inserido dentro das ações do turismo. É uma coisa que nós também estamos questionando, que ele é um bairro importante para falar dessa memória da cidade, a memória do que foi esse período da época da borracha, o período da industrialização que houve aqui, e essas indústrias na época da borracha, com o dinheiro que circulou na região, né, esse investimento vai ser feito aqui no Reduto. Nós vamos passar aqui no canal, vamos imaginar que nós não tínhamos um porto aqui, né, até início do século XX. Então, essa doca que nós vamos parar era uma doca com comércio intenso, né, com áreas comerciais, com chegada, com saída de barco, que inclusive rivalizava lá com o Vero-Peso. Isso é uma das coisas que nós vamos falar quando pararmos lá na doca, né, para nós ficarmos imaginando. Uma outra coisa, né, já passando aí para a Magali esclarecer, eu perguntaria para vocês uma coisa bem interessante da gente saber quando vai visitar um bairro, um local novo, nós sabemos a origem do nome, né? A toponímia. Topo é o lugar, o nome do lugar, né? Por que Reduto? Vocês já se perguntaram isso? Isso que a Magali vai falar para vocês. Alguém sabe por que chama Reduto? Quero dizer para vocês também. Se tiverem pessoas que têm informações sobre o Reduto, que queiram colaborar, o microfone está aberto. Porque nós não damos conta de falar de tudo. Vocês podem dizer, professora, tem aquela coisa importante que nós passamos. Pois é, a gente tem que selecionar alguns pontos, né? Então, sintam-se à vontade, se vocês quiserem colaborar com alguma informação, acrescentar, tá? Sempre a gente pergunta se vocês têm alguma colaboração ao final. Vocês conhecem aquela história das revoltas tenentistas no Brasil, nos anos 20, que culminou com a Revolução de 30. Desses movimentos tenentistas, talvez o mais importante tenha sido o que ocorreu em 1924, quando foi tomada a cidade de Manaus, tomada a cidade de São Paulo por algumas semanas. No Rio Grande do Sul, originou-se uma campanha de parte do Exército, né? Os tenentes eram chamados assim porque eram jovens oficiais que se rebelavam contra o governo oligárquico da época, e que deu origem à famosa Coluna Prestes, que percorreu o Brasil, etc., né, comandada pelo capitão do Exército, Luiz Carlos Prestes. E aqui em Belém também houve esse movimento, comandado pelo capitão Assis de Vasconcelos, que levantou o quartel do Exército, que fica ali em Nazaré, onde hoje é o Instituto de Artes do Pará,
ali sempre foi um quartel do Exército, acho que a parte de trás ainda é. Né? E ele levantou aquele quartel, que era um regimento, era um batalhão de caçadores, e marchou para tomar esse quartel aqui da Polícia Militar. Foi explicado aqui que é uma das origens do nome do bairro, Reduto, né? Que agora está até abandonado, estão com perspectiva de fazer um museu da Polícia Militar aí. Por que esse ataque de forças do Exército à Polícia Militar? Porque a Polícia Militar era comandada pelo governador do Estado, que era o representante daquelas oligarquias que os jovens oficiais queriam derrubar na época. E o capitão Assis Vasconcelos, que comandou o levante do quartel do Exército em Nazaré e que veio para cá, ele morreu em combate aí na esquina, né, mais adiante, na outra esquina mais para frente. E isso, depois da Revolução de 30, que foi o final desse processo, homenagearam dando o nome da rua. E o interessante, né, a perda de memória dessas coisas, porque havia uma placa no chão do local onde ele foi baleado e morreu. E nessas reformas de calçada, de rua aí, tiraram a placa e nunca mais colocaram. Né? Mas é um fato histórico e por isso o nome da rua é Assis de Vasconcelos, em homenagem ao comandante dessa rebelião na época, um jovem capitão do Exército chamado Assis de Vasconcelos. Era apenas essa contribuição aí, Obrigada. Já estamos aqui com o professor da História. O Elcio é meu colega, nós somos lá do Instituto Histórico Geográfico do Pará, né? E hoje ele está nos dando a honra de participar aqui, então, dizendo para ele ficar à vontade, toda e qualquer colaboração será bem-vinda, para complementar nossas informações. Tá bom? Então vamos começar a nossa caminhada? Vamos lá.